Olá pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso curso Matemática Básica, preparatório para exames e classificatórios. Você que está se preparando aí para concursos, provas específicas, classificatórios, né? Acompanhe nossa sequência de aulas aí que você vai arrumar sua aprovação aí conosco, ok? Então nós estamos na nossa quarta aula aí com o assunto de radiciação e suas propriedades. Sou o professor João Paulo Brito Ferreira, né? E vou estar ministrando essa aula aqui hoje para vocês, ok? O conteúdo dessa aula que a gente vai ministrar, né, é as definições sobre radiciação, estrutura da radiciação, né, propriedades e alguns exemplos para a gente estar exercitando e vendo aí possíveis aplicações, né, da radiciação, ok? Definição, né, é uma operação que realizamos quando queremos descobrir qual número que multiplicado por ele, né, por ele mesmo, a uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Você que acompanhou aí propriedades não, assunto de potenciação aí conosco também no nosso canal, vai estar por dentro também desse assunto aí, porque potenciação tem tudo a ver com a radiciação, que é o assunto que a gente está vendo agora, né? Então, a gente pode dizer que a radiciação é o inverso da potenciação, né? Na potenciação, a gente vai calcular o número que multiplicado, a base multiplicada pelo expoente, que vai ser a sua tanto de vezes que vai ser multiplicado, ou seja, 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25, né? Certo, pessoal? E na radiciação já é o inverso, é a volta, né? Ou seja, aqui, se eu meter uma raiz aqui, eu quero descobrir qual é o número que multiplicar, né? O expoente aqui, ó, já passa como índice, né? Então, um número que multiplicado por ele mesmo dá 25, que aqui é o radicando, né? Então, qual é o número que multiplicado duas vezes, né, por ele mesmo dá 25? A gente vai descobrir que é 5, que é igual a raiz aqui no caso dessa radiciação, ok? Então, nada mais do que é a volta da potência, o número que eu quero descobrir, né? Ou seja, a base. A gente viu que aqui é a base e aqui é o expoente, né? O expoente que a gente vai estar calculando a base, né? Ou seja, o tanto de vezes que a base vai se multiplicar entre si, ok? Então, um pequeno exemplo aí para a gente estar exercitando. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, né, 3 vezes, dá como resultado 125? Ou seja, que nada mais é do que uma raiz cúbica de 125. A gente vai descobrir qual é esse número que foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que deu 125, certo? Então a gente vai. Aqui eu descobri já que é o 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125, pessoal. Aqui por quê? 125 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é igual a 125, né? Que é esse número que está aqui, ó. No caso, a gente quer descobrir esse número aqui, ó, que é o número que multiplicado entre si dá esse número aqui da raiz, certo? Então, eu vou apagar aqui para a gente estar continuando o slide, né? E vemos aqui, ó, que é o 5, porque 5 vezes 5 é igual a 125, ou na forma de potência, 5 elevado a 3, né? É 125, certo? Não, nada demais aí na radiciação, é somente isso, é o inverso da potenciação, certo? Então, o símbolo da radiciação, como a gente já viu, né? O símbolo aí para indicar a radiciação, usamos a seguinte notação. Essa aqui, né? O N, chamado de índice, né? É o índice do radical. Esse N aqui, o radical a gente vê que é isso aqui, ó, né? O radical é
esse Vzinho aí com a perna longa, ele veio justamente do radical. Antigamente era usado radix, né? Radix de 25 é igual a 5, né? Aí ele foi diminuindo, botaram só rad, né? Até quando chegou no V, somente no R, né? E esse R esticaram a perna dele, né? Para fazer esse símbolo aí que hoje em dia é usado, né? Pois então, a partir desse R aqui, né? Era usado esse aqui, ó, para representar esse símbolo, né? Aí depois passou para rádio, até quando foi reduzindo para o R, né? Até como o Rzinho passou para esse símbolo. Hoje em dia é o que a gente mais usa, né? Então aí esse símbolo é chamado de radical, né? Indica, e o N aqui, a gente falando do N, né? O N aqui indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. Ou seja, a gente voltando, lembrando lá, a potenciação é o mesmo do expoente, né, da potência, que é o número que vai multiplicar a base, né? 5 elevado a 2, aqui o índice, a potência vai virar índice agora, né? E esse 5 aqui, no caso, vai ser o resultado, né? O resultado que a gente aqui na potência, a gente vai usar isso aqui para achar o resultado, né? Que aqui o resultado agora vai ser o radicando, chamado aqui, que a gente vai ver aqui no próximo item aqui, né? Que é o radicando, que é o x, o valor x que está dentro do radical, né? O número que está dentro do radical agora é o valor, é o radicando chamado, né? Que aqui no caso aqui desse exemplo aqui, 5 elevado ao quadrado é 25, né? Então, a raiz de 25 é 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25, certo? O x aqui indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo, certo? Então, 5 vezes 5 é 25. Então, 5 é o número que eu achei que multiplicado por ele mesmo duas vezes, né? Que é o índice aqui, ó. Duas vezes é igual a 125, certo? Aqui, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 4, ou de colocar 64 aqui, ó, é igual a 4. Por quê? Porque 4 multiplicado por eles 3 vezes, né? 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64, certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, certo? Então, é o número que eu procuro. Então, é o valor da minha raiz, certo? É a minha raiz aqui chamada. Esse resultado é chamada de raiz. Certo, pessoal? Então, dando sequência, né? Aí está um pequeno figurinha indicando quem é quem, né? Aqui o N é o índice, como a gente já falou. A figurinha aqui que indica o radical, né? Esse azulzinho aqui, né? Chamado de radical. O A é o radicando, né? Como já falei. E aqui o B, o resultado, é a minha raiz, né? A raiz do radical, né? Que eu procuro é sempre a raiz, certo? Que é o resultado da operação, né? É somente isso. Aqui é só a nomenclaturazinha para você não estar esquecendo aí, que é importante também quando você estiver lendo questões e você já está familiarizado, né, com os nomes de cada um, certo? Então, ó, exemplo de radiciação. Aqui é como a gente se lê, né? Agora vamos a partir aí da linguagem, como a gente pode estar lendo aí, né, as operaçõezinhas. Ó, lê-se raiz quadrada de 400. Então isso aqui é raiz quadrada, porque tem um 2 aqui, então raiz quadrada, né, de 400. O outro aqui de baixo, né, raiz cúbica de 27, porque aqui é 3, né, 3, raiz cúbica de 27. E o de baixo aqui lê-se o quê? Lê-se raiz quinta de 32, certo? É só questão de para você estar lendo aí e saber falar aí essas nomenclaturas. Agora vamos partir para propriedades, pessoal. Propriedade aí bastante interessante também para a gente estar
sabendo desenvolver, né? Na hora das questões, né? Propriedade sempre é o facilitador das nossas vidas na hora das atividades. Então, essas propriedades, né? As propriedades da radiação são muito úteis quando necessitamos simplificar radicais, né? Aqui, na maioria das vezes, a gente vai fazer o quê? Simplificar os radicais, porque muitas vezes está embaraçado. Muitas vezes o cálculo na matemática é só questão de você desembaraçar ali aquele cálculo. E muitas vezes a resposta está dada, mas você não desembaraçar ali e ver o que está por trás, você muitas vezes vai se atrapalhar e não vai conseguir responder, né? Então, aí a primeira propriedade, já que a radiação é uma operação inversa da potenciação, a gente já viu, né? Todo radical tem, né? Pode ser escrito na forma de potência, né? Então, ó, aqui a gente tem um radical, né? Radical com n, o índice sendo n, a base aqui sendo a, o radicando, né? No caso, o radicando a, e um expoente aí, ó, um expoente no radicando, um expoente m, né? Que é igual, a gente pode estar escrevendo como potência, como ele falou. Então, o a elevado a uma fração, né? Todo radical vira uma fração aqui no expoente, ó. Fica m sobre n, né? Aqui o n, ó, o m aqui, ó, como ele é potência aqui, ó. Tá vendo? Ele é potência aqui do a, ele passa lá ao seu o numerador, né? Ó, da divisão aqui. E o n, que era índice, ele passa a ser denominador, certo? Então fica a elevado a m sobre n, certo? Vira uma pequena potência aí, né? Vamos para o exemplo. E aí, ó, aqui eu tenho um exemplo aí de radical, né? De radiciação. O 4 sendo o radicando, o 7 o expoente do radicando. E uma raiz quinta aí, ó. Raiz quinta, né? Como eu tenho um índice, o 5, eu tenho raiz quinta de 4 elevado a 7. Então fica como? Eu conservo o radicando aqui, né? O 7 aqui, ó, vai virar numerador sobre o 5, né? Que é o meu índice, certo? Nada mais, somente isso, simplificar esse radical aqui, transformar em potência. Isso aqui muitas vezes em questão facilita muito, muito mesmo, né, a gente resolver questões. E como vocês vão ver mais na frente, as questãozinhas aí muitas vezes vocês vão usar bastante isso aí, né? Essas propriedades. Vou estar usando mais outra aqui, eu vou estar escrevendo aqui a raiz cúbica de 2 elevado a 1. Vou botar 1 aqui, né? Fica como? Eu conservo a base, né? Que é o radicando, que é 2. E o 1 aqui, ó, que está sendo o expoente, né? Passa a ser numerador. E o índice vai lá para o denominador, certo? Fica o quê? 1/3 aí, ó. 2 elevado a 1/3, certo? Vamos lá agora para a segunda propriedade, certo? Multiplicando-se ou dividindo-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz não se altera, certo? Então aí, ó, como ele afirma que eu multiplicando ou dividindo o expoente ou o índice, né? E o índice, né? Os dois ao mesmo tempo, né? Pelo mesmo número, a raiz, né? Não se altera, no caso o resultado, né? O resultado, quando eu calcular essa raiz aqui, a raiz desse radicando, dessa radiciação, ele não se altera. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, raiz de A, né? Com índice n, né? Um número qualquer n aí, e um valor no expoente aqui qualquer também. Quando eu pegar, e aquele, como ele fala aqui, e multiplicar, ou dividir, né? Vou multiplicar pelo número aqui P, vamos botar um P aqui, e multiplicar também. Se eu multipliquei pelo P aqui, eu também tenho que multiplicar o expoente pelo número P, que é o mesmo número aqui, né? Se for um 2, aqui também pelo 2. Se for um 3 aqui, pelo 3. Porque eles vão se multiplicar ao mesmo tempo. Então, não vai mudar a raiz aqui, no caso, o resultado, né? Quando eu for
fazer a operação, certo? Que é o caso aqui da propriedade. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Aí tem também aqui o exemplo da divisão, né? Tanto multiplicar como dividir. Se eu multiplicar também, eu posso dividir, né? Eu tenho um valor n, o índice n e o expoente m. Eu posso dividir, né? Esse aqui, o n pelo p, né? Que está aqui, ó. E dividir também o m aqui pelo p, ó, né? Eu tenho que dividir ambos ao mesmo tempo. Não posso fazer uma coisa aqui com n, também não deixar de fazer com m, né? Tem que fazer o ambos ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá, exemplo aqui, ó. Eu tenho 25, raiz de 25. Vou acompanhar aqui na canetinha, a raiz de 25 é igual a quê? Aqui quando não está oculto aqui, eu tenho 2 aqui, pessoal, né? Raiz quadrada, que é um 2 aqui, ó. Porque não aparece, porque eu já sei que é um 2. Eu só tenho que botar, eu sou obrigado a botar de 3 para cima, né? Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, eu tenho que colocar para poder saber que raiz cúbica, raiz quarta, né? Quando eu não coloco é porque eu sei que é uma raiz quadrada, no caso um 2. Aqui eu simplifico o 25, ó, ele vira, né, raiz quadrada de 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 aqui, ó, só para mim estar usando a propriedade. 5 elevado a 2 é 25, então volta para cá. Então aqui eu só estou, é a mesma coisa, né? É igual a isso. Só estou simplificando para poder usar a propriedade aqui, ó. Agora aqui ele vai aplicar a propriedade aqui, ó. Ele vai multiplicar esse índice aqui, né, que é o 2, por 2 e o expoente aqui do 5 por 2 também, ó. Tá vendo? Ele está alterando aqui, ó. Né? Olha aqui a raiz quadrada de 25, né, 5. Então, lá na frente ele vai multiplicar aqui por 2, mas vai continuar sendo 5. Por quê? Ó? Aqui ele vai multiplicar, vai dar 4. Né? Aqui deu 4, né? 2 vezes 2, 4, né? Ele fez aqui, aí manteve o radicando, né? E 2 vezes 2 também, ó. 4, né? 4. E 5 elevado a 4 dá 625. E raiz quarta de 625 é igual a 5. Você fazendo o cálculozinho aí dá 5. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Eu poderia fazer bem daqui, né? Raiz de 25 é 5, né? Não precisa ficar multiplicando e tal. Mas aqui ele fez só para saber, para você ver que dá certo também usando essa propriedade. Muitas vezes vai ser útil aí essa propriedade para você, né? Multiplicando o índice e o expoente ao mesmo tempo, ele vai chegar na mesma resposta. E mais na frente aqui, ó, usando a outra propriedade, que é dividindo, ó, ele vai pegar esse número aqui agora e está simplificando. E voltar agora, ele vai fazer a volta, que é a divisão agora. Ele multiplicou aqui o 2, agora ele vai simplificar por 2, ele vai dividir por 2. Então ele usou aqui raiz quarta, né, de 625, é igual a quê? Aqui ele vai fatorar esse 625, ele vai chegar no valor que é 5 elevado a 4, né? 5 elevado a 4 é 625, então é a mesma coisa, né? É que ele só fatorou. Aqui quando ele for fatorar é aquele casozinho lá de dividindo por 5 pelo menor número primo, por 5, porque aqui por 2 não dá. O outro primo é 3, né? Então não dá também. Aqui por 5 vai dar 5, que dá 125. Aí por 5 dá 25, né? E aqui ele vai pegar, ó, por 5 dá 5. Aí por 5 dá 1, né? Então aqui eu tenho 4, 5, né? Então é 5 elevado a 4. Então é esse número aqui que ele achou, né? Ele transformou em potência, certo? Então é esse número aqui em potência. O 5 elevado a 4 é 625. Né, em forma de potência, esse 5 elevado a 4. Então, ele vai simplificar agora o 4 por 2 e esse 4 aqui por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, né? E 4 dividido por 2, ele conserva 5, né? E dá 2 aqui, né? 4 dividido por 2, 2, né? E chega aqui, ó, que é igual a raiz de 2, né? Então, ou raiz quadrada, né? Que aqui eu não preciso mais colocar o 2. E 5 elevado a 2
dá 25, né? Que é igual a 5, né? Então, cheguei fatorando um pouquinho até chegar no meu resultado. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Continuando nossa aula, a terceira propriedade. Na multiplicação ou na divisão com radicais de mesma índice, realiza-se a operação com os radicando e mantém-se o índice do radical, né? Então, na multiplicação, na divisão com radicais de mesmo índice, né? No caso, a n aqui e n aqui, ó. Aqui eu tenho a multiplicação de radicais. Então, a operação com os radicandos se mantém-se, né? O índice do radical, né? E faz a operação. Então, aqui, ó. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, aqui eu faço o quê? Eu conservo a raiz enésima, né? Que eu tenho em ambas. E multiplico A vezes B. Então, A vezes B, né? Então, somente isso aqui, ó. Eu conservo isso quando eles for igual, né? O índice for igual tanto aqui quanto aqui, ó, na multiplicação, certo? Então, vamos ver algum exemplo. E também na divisão, né? Não podemos esquecer da divisão aqui, ó. Na divisão, né? N, vou colocar aqui a mesma coisa, eu vou colocar aqui, ó, nessa nomenclatura aqui. Isso aqui eu vou colocar lá em cima. Então, N raiz enésima de A sobre raiz enésima de B é igual a quê? Eu conservo a raiz, né? N e vou dividir A por B, certo? Que é o que temos aqui, ó. Aqui de vez em quando vocês devem estar procurando essas propriedades quando você for resolver as questões, né? Aqui na aula somente a explicação para poder você estar usando em questões aí que vai ser bem útil aí para você, certo? Então vamos lá. Aqui é uma pequena observaçãozinha quando o B sendo B diferente de zero, né? Porque o B aqui, ó, ele está sendo denominador, certo? Vocês podem prestar atenção aqui que ele é denominador. Então, sempre em definição de divisão, não podemos ter denominador igual a zero, porque não, ele deixa de ser divisão, né? Não existe número dividido por zero, né? Porque zero não divide nada, né? Certo? Um exemplozinho aí para você. Olha, o N aqui é o 3 agora, e o A é 9 e o B é 3, né? Então, raízes iguais, né? As raízes, o índice são iguais, então eu conservo 3 e multiplico os radicando. 9 vezes 3, certo? Que dá 27, né? Já temos o resultado aqui, ó. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, aí o resultado, a raiz é 3, né? Agora temos aqui a divisão também, de índices iguais. Aqui você pode ver que aqui é um 2 e aqui é um 2, que não aparece, mas aqui temos um 2, né? Que é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 27 sobre raiz quadrada de 3. É igual, conservo o radicando, né? O índice, né? 2, e divido ele 2, 27 sobre 3, que é igual a 27 sobre 3 dá raiz de 9, conserva a raiz, que 27 sobre 3 dá 9, e a raiz quadrada de 9 é 3, né? 3 vezes 3 é 9, certo? Quarta propriedade, a potência da raiz, né, pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. O que é que essa propriedade quer me falar, né? Então, a potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Então, se eu tenho uma radização aqui qualquer e ela está elevada a um expoente, né? Um expoente m, que é um número qualquer também, que eu não sei, eu posso pegar esse m e jogar lá para dentro do radicando, do radical, no caso, elevar o radicando, no caso o a. Então, conservo aqui meu radical e pego o índice que está lá fora e jogo para dentro.
E agora ele vai levar o A para poder resolver, né? Certo? Aqui ele tá, a propriedade fala só para me jogar lá para dentro. Então vamos ver aí na prática como é que eu posso obter resultado com isso, né? Então, quando é uma observação aí que ele fala, né? Quando o índice e a potência apresentam o mesmo valor, né? Obtemos isso aqui, ó. O índice e a potência. O índice e a potência é o mesmo valor, então são ambos iguais aqui, ó. Eu posso tanto estar cortando isso com isso. E quando eu corto o índice aqui, o radical também vai embora. Então fica somente o A, né? Porque quando eu elevar o meu índice a n e fazer a operação do radical, vai voltar para o A, né? Então, é a mesma que eu vou fazer aqui com o exemplo. Eu vou pegar uma raiz quadrada de 2 elevado a 2. Eu tenho o índice, né? E o expoente iguais. Eu vou fazer aqui na forma normal. Eu vou responder aqui de um por um. Sem fazer o corte aqui, ó. 2 elevado a 2 é raiz de 4, né? 2 elevado a 2 é 4, né? E aqui, ó, então 2 aqui. E raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, volta para o mesmo 2 aqui, ó. Então, esse 2 aqui era o A, que estava representado aqui, ó. Então, eu corto aqui, fica o 2, né? Então, é a mesma coisa, né? O mesmo resultado. E aqui, eu usando a propriedade, eu até dificulto o melhor, né? E facilito mais no meu desenvolvimento do meu cálculo, certo? Então, vamos lá, o exemplo aí. O exemplo aqui de uma radiação, né? Aqui a raiz cúbica de 8 elevado a um expoente 2. Ó. Então eu faço o quê? Eu jogo o 2 aqui para dentro do radicando. Já passa a ser 8 elevado ao quadrado. E 8 elevado ao quadrado é 64. Ó. Vocês podem ver aqui. E raiz cúbica de 64 é 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Que é o radicando aqui, ó, certo? 4 vezes 4 vezes 4, porque aqui é o índice, pessoal. Vocês podem ver aqui que esse número aqui é o número que vai multiplicar a raiz aqui, ó, e chegar nesse radicando, né? E outro exemplo aqui é do índice igual, com o índice igual ao expoente. Eu tenho raiz cúbica de 27 elevado a 3, ó. Tá vendo? Elevado a 3. Vai ser o quê? Igual a... Eu vou jogar o índice lá para dentro, o expoente, né? Que está fora. Vai ficar 27 ao cubo, então corta aqui, que os índices são iguais com o expoente e fica 27, certo? Quando eu corto o índice, eu estou cortando todo esse radical aqui, certo? O radical é cúbica, então se eu cortar o cúbica, passa, passa de existir, né? E agora vamos dar continuidade aqui da propriedade. A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices, né? Como é que essa propriedade quer me falar aí? O que ela quer me falar? Então, eu tenho a raiz de uma raiz, né? Como ele fala aqui, a raiz de uma raiz. Pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando os índices, né? Então, eu conservo aqui o radicando, que é o A, e coloco uma raiz e multiplico o índice aqui, ó. O índice é o N e o M. Aqui é esse N é o índice desse radical e o M é o índice do radical aqui do A. Então, eu multiplico eles dois para poder tornar somente uma, tá certo? Exemplo aí, ó, eu tenho raiz de uma raiz. Então, eu tenho raiz de 64 dentro de uma raiz. Então, raiz quadrada, né? Então, aqui é um 2. Aqui não aparece, tem um 2. Então, fica o quê? Eu conservo o radicando, né? Que é o 64. E coloco somente uma raiz e multiplico o índice aqui. Ó. Aqui era um 2 e aqui não 3, então multiplico ele 2. 2 vezes 3, 6, né? Então fica raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 é 2, porque 2 elevado a 6 é igual a 64. Certo? E por hoje, pessoal, foi isso, né? Aí fica a referência, né?
Obrigado pela atenção. Tenham bons estudos e sempre também tem uns pessoal aí que se inscreveram aí no nosso curso. Façam os exercícios propostos, né, na sala do Google Sala de Aula e vamos para a aprovação aí das aprovações que vocês almejam aí, certo? Obrigado, fique com Deus.